O ano passado foi o pior dos últimos 5 anos ao nível dos despedimentos de mulheres grávidas ou em licença parental. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Fosse porque engravidaram, fosse porque tinham acabado de ter o filho, fosse porque estavam a amamentar, estivessem nos quadros da empresa, estivessem com contrato a termo certo ou incerto, estivessem no período experimental, o ano passado 2.000 mulheres perderam o emprego por estas causas e nestas circunstâncias. Isto passa-se num país a necessitar urgentemente de melhorar as estatísticas na igualdade de género nas empresas, de subir drasticamente os números da demografia e passa, sobretudo, num país governado à direita que enche o espaço mediático em defesa da família e contra as portas escancaradas aos imigrantes. Foi daqui que partiu Henrique Raposo para perguntar, num artigo de opinião, no Expresso, quem é que defende as mulheres grávidas que são despedidas. Raposo nota a dupla contradição de quem, sendo de direita, proclama os valores da família e da integração dos imigrantes, mas depois, na ação, segue o caminho inverso, colocando a mulher no dilema de ter de escolher entre a sua carreira profissional e a maternidade. É com o colunista do Expresso que conversamos neste episódio. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Henrique Raposo. Um governo de direita que na revisão laboral lança um estigma sobre as mulheres que amamentam ou têm uma gravidez interrompida, conseguiria responder àquilo que tu questionas no teu texto de opinião no Expresso? Olha, nem sequer tinha pensado nisso. Antes de mais, bom dia. De facto, esse ponto que salientaste, que foi a polémica do verão, da amamentação, reforça o meu ponto, a saber, a direita, e estou a falar do PSD, CDS e liberais, vive numa contradição permanente entre mercado e família. De manhã dizem que são pela família, não é? Sobretudo o CDS e o PSD. Mas depois, quando surgem notícias como aquelas que o Público lançou na segunda-feira, não é? Que grávidas são despedidas porque estão grávidas, ou porque engravidaram, ou porque já são mães, e quando voltam já não têm lá o seu posto de trabalho. E eu conheço pessoas que passaram por isso. Bastantes. E como a Renascença ontem dizia que pode haver um número muito alto de imigrantes, ou seja, mulheres, imigrantes, pobres e desprotegidas. Os casos que eu conheço são portuguesas, classe média e média alta, com estudos, com acesso ao poder, mas mesmo assim foram despedidas porque engravidaram. Não era porque tivessem faltado ao trabalho ou que fossem mais profissionais, é porque engravidaram. E as empresas são incapazes de pensar a longo prazo, são incapazes de se adaptar e criar escalas para ter alguém que substitua aquela mulher durante os meses necessários. E quando essas notícias aparecem, o que me deixa indignado é que tu não vês a direita a saltar, a direita da família a saltar e a proteger estas mulheres. Aliás, colocam-se quase sempre do ponto de vista deste mercado, que é um mercado, lamento, de olhos fechados, de vistas curtas, e esta cultura contrária e que diaboliza a grávida no local de trabalho é um dos grandes fatores da tal crise de natalidade, que a direita se queixa, não é? É uma direita tão conservadora que o mercado vale mais que a família?
não são conservadores. É isso, a pergunta está mal colocada. É uma direita que não é conservadora, ao ponto de considerar que o mercado vale mais que a família. É uma direita que se diz conservadora e familiar, mas na verdade não é. Porque toma sempre as dores dos empresários, quase sempre homens, que tomam estas decisões contrárias. Não é só, repara, o que é um absurdo aqui é que isto não é só contrário às mulheres. É um suicídio coletivo contra todos nós. É isso que boa parte da direita não compreende que ser feminista hoje em dia, ser feminista em 2025, é defender a família. Porque tu não estás em 1950 ou em 1980. No passado, as nossas avós e as nossas mães, havia sempre alguma mulher em casa. A tia, a avó, a vizinha, que tratava das crianças. As mulheres, e muito bem, disseram: nós também queremos trabalhar, também queremos ter os nossos sonhos profissionais. E, portanto, tem que haver uma adaptação de toda a sociedade. E o que tu vês da parte do mercado, não vês essa adaptação, e da parte do discurso da direita também não vês. Perguntar-te se esta direita também tem algo de muito tradicional, no sentido de achar que o lugar da mulher, tu estavas a falar que antigamente havia ou a mãe ou a avó, alguém estava em casa, de achar que o lugar da mulher é cuidar da família e, portanto, não deve ter carreira profissional. É esse o problema. A direita ainda não deu um salto cultural e só vê a mulher em papéis segmentados, ou mulher ou é mãe ou é trabalhadora. Não consegue ver que a mulher é as duas coisas ao mesmo tempo. Tem muita dificuldade em lidar com uma sociedade onde as mulheres são profissionais e também são mães. E mais, remete para outro ponto, está muito em voga hoje em dia, implica também um refazer do papel do pai e do homem. O maior cimento ideológico deste populismo de direita novo, a Alemanha é diferente dos Estados Unidos, é diferente do Reino Unido, é diferente de Portugal, é diferente do Brasil, e em cada país estes populismos têm as suas marcas específicas. Mas aquilo que é transversal é sempre a mesma coisa, é recusar que o homem tenha em casa papéis que, naquela visão, são os papéis da mulher. Se quiseres, nós no século XX tivemos o refazer do papel de mãe, e neste século XXI estamos a refazer o papel do pai. E parte daquilo que hoje em dia se chama a direita populista ou o populismo, ou o que quiseres, é a resistência dos homens, ou de grande parte dos homens, se quiseres, a essa reconfiguração familiar, que é inevitável. Deixa-me interromper-te. O feminismo não é seguramente uma ideia para ser defendida em exclusivo pelas mulheres. Há uma expectativa ainda assim que elas que seja nelas a maior defesa. Como explicar que a iniciativa liberal seja liderada por uma mulher, o Ministério do Trabalho é tutelado por uma mulher e esta é a realidade que vivemos na mesma aqui? Ou seja, não muda grande coisa. Sobre isso não tenho uma resposta boa para te dar. Eu acho que, como toda a gente, durante o verão fiquei chocado com as declarações do governo e da ministra. É uma declaração que é quase uma anedota, não tenho muito mais a dizer sobre isso. Vamos avançar para um ponto que tem a ver com a demografia, porque não é apenas em Portugal, mas não se mostrando, a sociedade ocidental não se mostrando capaz de conciliar a família com o trabalho, obrigando a mulher a ter de optar, cria também um problema, ou aumenta a questão do problema demográfico. Numa economia aberta, isso significa necessidade crescente de mais imigrantes. É outro dos pontos que tu abordas no final do teu texto de opinião no Expresso. A direita queixa-se de si própria quando se queixa do excesso de imigrantes? Pergunto. Pois é, esse é o problema. Há aqui duas contradições, para resumir. É a tensão entre o mercado e a família, em primeiro lugar, que me parece completamente desequilibrada para o lado do mercado, ou diria de uma visão machista de boa parte dos empresários. Não vejo a direita preocupada a defender a família, dessa visão que é cultural, contrária às grávidas. Que, aliás, a direita aqui podia aproveitar a fraqueza do Bloco Esquerdo, que, dizendo-se feminista, no momento de aperto, o que é que fez? Despediu grávidas. E depois, a mesma direita que dificulta a vida das famílias com esta visão de mercado é a mesma direita que depois se queixa da imigração. Pois claro que precisamos de imigrantes. Se nós temos a taxa de natalidade que temos, se nós temos
uma visão de mercado e laboral que é contrária à ideia de filhos e de mulheres grávidas. Querem o quê? Claro que vamos ter que precisar de imigrantes. E o que vejo aqui é de facto uma direita, se quiser, chama visão coerente. E aliás, é uma coisa, deixa-me confessar uma coisa. Sendo um eleitor clássico da direita, eu nunca tive tantos partidos de direita à minha disposição, não é? Está o PSD, está o CDS, está os liberais, o Chega, uma série deles. Mas nunca me senti tão órfão. Nunca me senti tão órfão de uma visão de direita coerente da sociedade. Está tudo nas suas caixinhas, sem uma visão coerente de sociedade, que me deixa profundamente órfão. Para fecharmos a nossa conversa, queria ainda repescar uma coisa que estavas a dizer há pouco, que a Renascença dava conta de que muitos destes fins de contrato após o período experimental ou renovação de contrato a termo em mulheres que estão grávidas ou que acabaram de ter filhos, com nomes estrangeiros. É expectável que muitas delas sejam imigrantes. A prática, estamos também a dizer aos imigrantes que não é boa ideia ter filhos e, portanto, o contributo deles para resolver o problema demográfico também pode ser posto em causa. Claro que sim, estamos a dizer uma coisa, a meu ver, ainda mais grave. É que não os queremos integrar. Os imigrantes são para integrar. São para ir para as escolas, por exemplo. Aliás, aquilo que me preocupa é quando os imigrantes não têm filhos e não têm as mesmas preocupações que eu. Que é levar as minhas filhas à escola, que é levar as minhas filhas ao hospital. Os filhos são fundamentais para a integração das pessoas na sociedade. É uma das grandes contradições do Chega. De manhã diz que os imigrantes não se querem integrar. À tarde diz que os filhos dos imigrantes estão na escola. Pois, ainda bem que estão na escola. Eu estaria preocupado se não estivessem na escola. E, portanto, concordo com o que estás a dizer. O que é que estamos a dizer às pessoas? Para virem trabalhar e viverem à margem da sociedade? Isso é uma receita para o desastre. Para um desastre social. Aliás, na lei de imigração ou de nacionalidade do governo, pelo menos no primeiro esboço, era um absurdo aquela ideia de dificultar o reagrupamento familiar. Nós temos que facilitar o reagrupamento familiar. Aliás, devíamos privilegiar pessoas que querem entrar com a família. Aquilo que me deixa muitas vezes pé atrás é a entrada em catadupa de jovens, adultos, homens, sem família. E isso é que muitas vezes me deixa preocupado. Famílias é o que queremos. Aproxima-se o final de campanha das autárquicas e proponho-lhe a audição de 2 podcasts. Perguntar não ofende, que falta faz o poder local e a regionalização. Filipe Teles, coordenador do Barómetro do Poder Local, responde a Daniel Oliveira. As eleições autárquicas são o momento mais próximo entre eleitores e eleitos, mas, paradoxalmente, aquele que menos mobiliza o país. Comissão Política, verdades e mentiras, com caças e uma flotilha a entrar na campanha autárquica. As queixas das vítimas do elevador da Glória, as justificações sobre a passagem pela base das Lajes de aviões F-35 em direção a Israel e a falta de sintonia dentro do governo sobre a flotilha onde navegou Mariana Mortágua. São assuntos dos últimos dias que motivam o debate na Comissão Política sobre a verdade e a mentira na política. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.